Boa tarde, meus irmãos. Shalom Adonai, que Yeshua e o Criador Adonai venha estar nos abençoando nessa paraxá pela qual a gente estaremos agora ministrando, né? Quero estar abrindo aí o livro da Brita Hadashah, um livro de Tiago, capítulo 3, né? Capítulo 3 de Tiago, que fala sobre o tema domínio sobre a língua, né? O domínio sobre a língua. Aí diz assim, glórias ao Criador, aí diz assim, vamos acompanhar comigo aqui. Acompanhe um pouco, isso. E tem por tema o domínio sobre a língua, certo? Meus irmãos, não sejais de muitos vós, mestres, sabendo que recebemos em juízo mais severo. Tiago 3, né? A questão de falar é um dos assuntos mais destacados nesse livro, porque nós devemos vigiar no nosso falar, o que nós vamos falar, né? E aqui o apóstolo Tiago, ele está alertando para as pessoas vigiar no que vai falar. Aí diz assim, no 2, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo, né? Aí, considerando que o mestre usa palavras constantes, essa é uma área especialmente perigosa, né? Para ela tropeçamos em muitas coisas, mas os erros mais difíceis de evitarmos são aqueles que envolvem a língua. Assim, um homem que consegue controlar sua língua é cognominado de perfeito varão, né? Tendo domado o membro mais rebelde, ele é capaz de refrear também todo o seu corpo. Aqui está dizendo que a língua ela é tão perigosa que nós podemos frear o próprio corpo, mas não podemos frear nossa própria língua. Por quê? Porque a língua ela faz parte de nossa cabeça e o nosso cérebro ele absorve muitas das vezes pensamentos que vão direto para o coração e do coração sai pela boca. E aí quando a pessoa fala, já não tem mais jeito, né, de voltar atrás. É mais fácil um arco de um flecheiro voltar atrás do que uma palavra mal falada, né? Assim diz, né? Assim diz a palavra. Ora, se pormos freio na boca de cavalos, para que nos obedeça, então conseguimos dirigir todo o nosso corpo? É uma pergunta, né? O mesmo acontece se os homens e os cavalos controlam suas bocas e se vocês serão senhores de toda ação, né? É isso? Aí aqui em Salmo 39:1, quando nós lemos, o que é que está escrito? Quando nós lemos Salmos 39:1. Eu guardei os meus caminhos para não pecar com minha língua, e guardei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Essa aqui é uma resolução do autocontrole que porém mordaça, né? Quando nós colocamos uma mordaça, é a única maneira pela qual nós temos de frear nossa língua, né? Uma mordaça, o que é uma mordaça? Uma mordaça é um cabrecho, né? Que é colocado sobre a boca do cavalo para ele frear, né? E ele sofria por quê? Porque ele freia a língua, porque a língua começa a ser pisoteada, machucada, né? Por causa
a minha boca por causa e porém mordaça na minha boca, por causa do golpe divino mencionado no versículo 10, salmista. Sente-se dolorosamente tentado e se queixa a Deus, tal como Jó, ele teve que reprimir a tentação e acusar Deus totalmente. A presença do ímpio sugere a fonte de extrema tentação, possibilidade de prejudicar grandemente a causa do justo através da lamentação, né? Jó, ele reclamou, ele falou, quando ele reclamou, né? A murmuração de Jó. Até Jó, que era um homem justo e reto perante Deus, teve murmuração. Eu quero estar alertando aqui para vocês, ouvintes, porque nós todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, a Brita Radachar está dizendo que é um homem perfeito. E a única pessoa perfeita que existe é Yeshua, o primogênito de Deus, o Criador único, né? Ele é. Aleluias, louvado seja o Eterno. Ora, se pormos freio na boca de cavalos para obedecer, por que não conseguimos dirigir nosso corpo? Né? Outra palavra. Vede também que os navios que, embora tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme se voltam para onde quer que o impulso do timeiro. Né? Isso aqui é uma outra ilustração que nós estamos vendo de um navio, né? Porque para tudo Deus ele fala abertamente para nós. Ele está colocando aqui uma outra ênfase, né? Que fala sobre um navio. Um navio é algo grandioso, grande, né? Mas até para navio tem freio, né? Quanto mais para a nossa boca, né? Se nós vigiar, se a gente orar, buscar o Criador, com certeza nós iremos vencer este mal que aflige a humanidade. Aí no 5 diz, assim também a língua, um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede com grande voz que é um tão pequeno fogo que incendeia. Isso aqui, se a gente for fazer uma autoanálise, nós podemos ver que a língua ela é uma arma perigosíssima, porque muitas das vezes, para a gente fazer algo, para a gente poder cometer algo, maquinar algo, nós não precisamos de armas letais, nós não precisamos de armamentos, né? Precisamos somente de uma palavra. É que nem um juiz, quando ele vai dar uma sentença, ele só precisa dizer uma só palavra, né? Quando o filho do Criador estava fazendo seus milagres, o soldado disse assim: os meus soldados ouvem a minha voz, então direi somente uma só palavra e o meu servo será ação, né? A palavra, a língua, ela tem poder para abençoar e também para amaldiçoar, né? E a língua também, ela tem o poder de incendiar uma floresta. Aqui o sentido na linguística figurativa de incendiar uma floresta significa que tanto, por exemplo, se alguém levantar um falso testemunho ali, causa uma grande guerra. Quando há um fake news em uma internet que as pessoas falam algo que não é verdadeiro, torna-se uma arma perigosa, né? A mentira, ela sai também da língua. A língua também é um fogo, sim. E a língua a qual o mundo de iniquidade coloca antes de nossos membros contamina todo o corpo. A infâmia, o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno, né?
é inferno. Considera-se o mundo de iniquidade como significado de todas as características, mas de um mundo decaído. Sua cobiça, sua idolatria, sua blasfêmia, sua consubciência, sua avareza voraz, tudo isso encontra expressão através da língua e, consequentemente, contamina o corpo inteiro e põe em chama todas as carreiras de existência humana. Para toda espécie, tanto feras como aves, répteis, animais do mar e tudo. Gênesis capítulo 1, 26. 21:16, Gênesis 21:16, eu vou esperar aí para que vocês venham estar abrindo comigo, para a gente estar fechando aqui com chave de ouro, né? A gente está fechando com chave de ouro aqui. Gênesis 1:26, que disse Deus: façam o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil arraste sobre a terra. Façamos o homem um momento supremo da criação. Chegou quando Deus criou o homem. A narrativa apresenta Deus convocando a corte celestial ou dos outros dois membros da Trindade, a fim de que toda atenção fosse dada a este acontecimento. Alguns comentadores interpretam o plural como um plural de majestade, indicando dignidade e grandeza, né? Quando o Criador disse assim, que haja luz, e houve luz, disse assim, façam-nos o homem imagem e semelhança. Deus, ele falou, né? Com a língua ele abençoou, a língua abençoa. Mas também, se nós não soubermos usar ela, nós usamos ela, nós tanto podemos usar como um instrumento para abençoar, como também um instrumento para prejudicar as pessoas. Que Yeshua, o Mashiach, nos abençoe, que o Espírito Santo e que o Criador, que Elohim Adonai, venha nos abençoar por essa porção nessa tarde. Amém?